Eu quero compartilhar com você algo muito importante. Preciso de alguns minutos da sua atenção. O tema que eu quero falar aqui é: a omissão, ela é uma decisão. Já parou para pensar nisso? Muitas pessoas acreditam que ao não decidir estão neutras, mas a verdade ela é simples. Quando você não decide, a situação decide por você. E muitas vezes a tendência é piorar. Muitas vezes a tendência é ela dar sequência na jornada que ela começou. Muitas pessoas se omitem e não tomam decisões na sua vida porque geralmente são aquelas áreas que as pessoas não querem mexer, que vai dar trabalho, que vai dar conflito, e as pessoas preferem não tomar uma decisão e deixa aquele percurso correr. Eu quero conscientizar você aqui que ao momento que você não toma uma decisão, você já está decidindo. E a sua decisão é que aquela situação possa continuar crescendo. E isso é em todas as áreas da nossa vida. Eu falo muito sobre empresa aqui no meu canal, mas é em todas as áreas. Sabe aquela área da sua empresa que você não gosta de mexer? Sabe aquela área, poxa, mas é chato, poxa, é difícil, poxa, é complicado você mexer em sistema, é complicado você ficar analisando, eu não gosto de ficar mexendo nas finanças. E aquela situação da sua empresa só vai piorando. Às vezes é aquele funcionário que você sabe que está fazendo o serviço errado e você não tem uma conversa com ele, você não chega para conversar ou até mesmo demitir. Tomar uma decisão importante, difícil, de uma demissão, e você vai deixando. E aquele funcionário vai contaminando outras pessoas. Mas esse assunto de omissão ela é mais sério do que isso somente, porque ele não atinge somente a empresa, ele atinge a tua família. Quando você vê seu filho praticando algumas coisas que você sabe que não é legal e você não tem aquele tempo de ter essa conversa com ele e mostrar para ele que ele está agindo errado. Pode ser no seu casamento. Quantas coisas as pessoas têm colocado debaixo do tapete para não ter um diálogo, porque o diálogo vai gerar um desconforto. Só que a situação não se resolve. As pessoas acham que jogar debaixo do tapete, que deixar sem tomar uma decisão, elas estão neutras e que vai resolver por si só. Existem situações que o tempo não vai resolver. Tem situações que Deus colocou para você resolver como líder. E eu tô falando com líderes aqui. Esse canal fala com empreendedores, esse canal fala com líder. Eu estou falando com líder. Líder tem que mexer. Líder tem que tomar decisão. Tem que deixar claro o seu posicionamento. Que isso pode destruir a tua vida. Pode destruir a sua empresa. Pode destruir o seu casamento. Pode destruir o teu filho. Líderes têm que se posicionar. Existem duas passagens bíblicas que eu quero compartilhar e ilustrar em cima dessa situação aqui para vocês. A primeira passagem bíblica e muito conhecida, quando Moisés tirou o povo do Egito e foi até em direção à terra prometida, o objetivo dele era a terra prometida. E ele mandou 12 espias na terra para analisar a terra. E quando eles voltaram, eles falaram que a terra era boa, que a terra manava leite e mel, que os frutos eram isso. Porém, 10 daqueles espias começaram a olhar para suas próprias forças e começaram a trazer um relato errado. Começaram a falar: nós não vamos vencer, nós não podemos com aquelas pessoas que estão lá, nós parecemos gafanhotos para os habitantes que estão lá. Só que em nenhum momento aquela batalha era para eles vencerem com a força dos seus braços. Era para eles confiar em Deus, porque Deus nos concede todas as coisas. Mas o que eu quero chamar a atenção não foi nem a visão dos 10 espias. O que eu quero chamar a atenção é que a Bíblia não relata o posicionamento de Moisés.
A Bíblia não fala que Moisés tomou a palavra. A Bíblia não fala nada. A Bíblia fala que Moisés entrou na tenda e foi falar com Deus. Quem se posicionou ali foi Josué e Caleb, que falaram: vamos subir, Deus vai nos dar, nós vamos vencer com facilidade, porque é no nome do Senhor. Porém, Josué e Caleb naquela época não eram líderes ali. O líder era Moisés, e Moisés não se posicionou. Consequência, aquela geração morreu no deserto. A omissão de Moisés de não ter se posicionado e ter feito calar aqueles 10 espias e ter como autoridade de líder que ele era, olhar para aquela nação e falar assim: vamos subir, porque assim como Deus abriu o Mar Vermelho, Deus vai fazer nós entrarmos na terra prometida. A falta desse posicionamento de Moisés custou àquela geração a entrada na terra prometida, e eles acabaram morrendo no deserto. A outra passagem que eu quero trazer foi quando Josué assumiu. Moisés já estava morto, Josué assumiu, já tinha conquistado algumas terras ali, e de repente o povo começa a adorar outros deuses, outros ídolos. Josué vê aquela bagunça e Josué reúne toda aquela nação, aqueles líderes, e Josué fala: ei, decida agora a quem vocês vão servir. Se é o Deus de Israel que nos tirou da terra do Egito, que nos fez passar no Mar Vermelho, que fez sinais e maravilha, ou se é esses outros deuses. Porque eu e a minha casa já tomamos uma decisão. Nós vamos servir ao Deus de Israel. Quando Josué toma essa decisão, aquele povo vê que Josué era líder, e aquele povo começa a se arrepender do seu pecado. E aquele povo começa a falar: não, nós não queremos servir a outros deuses. Nós queremos servir ao Deus de Israel também. Nós vamos servir ao Deus de Israel, Josué. E Josué faz ali junto com eles uma nova aliança com Deus. Posicionamento. Quantas coisas você está deixando de se posicionar? Até quando você vai levar a tua vida sem se posicionar? Até quando? Até quando você vai deixar a situação decidir por você? Até quando você vai aceitar o que a vida somente te dá? O Senhor nos colocou na terra para governar, e governante tem que tomar decisão. Líderes tomam decisão. Muitas vezes essa decisão é difícil, mas líderes têm que se posicionar. As pessoas têm que saber qual que é a opinião dos líderes. Eu quero deixar essa mensagem para você. Analise a tua vida e quais são os pontos que você está sendo omisso, porque omissão é uma decisão.